Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 4 do terceiro livro de Reis, capítulo 4 do terceiro livro de Reis, o livro de Reis que fala exatamente, o livro de Reis que fala da morte de Davi, fala da ascensão do seu filho Salomão ao trono de Israel, ao reino de Israel, perfeito? E também fala da divisão ali do reino de Israel em dois reinos, né? O reino do sul, formado pelo reino de Judá, que era o reino de Judá, formado por duas tribos, e também o reino do norte, né? Formado pelas 10 tribos, o reino do norte, que era o reino de Israel propriamente dito, formado por 10 tribos, pelas 10 tribos dos filhos de Jacó. Para quem não sabe, o povo de Israel originariamente era formado pelas 10 tribos dos filhos de Jacó, perfeito? Então é disso que se trata o terceiro livro de Reis, e atualmente estamos lendo a história do rei Salomão, de como o rei Salomão governou ali o povo de Israel, né? Governou com muita sabedoria o povo de Israel ali por 40 anos também, perfeito? Então vamos fazer a nossa leitura, como já disse, do capítulo 4 do terceiro livro de Reis. Mas antes, pense nisso. Quando Deus apareceu para o rei Salomão em um sonho e disse para o rei Salomão: Olha, você pode pedir tudo o que você quiser que eu te darei. O rei Salomão pediu apenas sabedoria. Ele apenas pediu sabedoria para governar, para reinar, para governar ali o povo de Deus, o povo de Israel, com sabedoria. Com sabedoria, ele queria a sabedoria de Deus para melhor governar o povo de Israel. Deus então ficou muito satisfeito com o que ele ouviu ali do rei Salomão, porque o rei Salomão ele não pediu riqueza, ele não pediu vida longa, não pediu a eliminação dos seus inimigos, nada disso. Tudo que ele pediu foi sabedoria. Então Deus deu para Salomão sabedoria e também deu riqueza, glória, honra e muitos anos de vida, e Deus prolongou a vida do rei Salomão. Então, o rei Salomão ele não pediu nada além de sabedoria. Pense nisso. Com essas palavras nós vamos então começar a nossa leitura de hoje. Perfeito? Vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar sabedoria e riqueza para a vida das pessoas. Lembrando que onde existe sabedoria, existe riqueza, e não existe riqueza plena sem sabedoria. Onde uma está, a outra também sempre estará. Perfeito? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. E para isso vamos aqui, como sempre, pegar o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, a nossa Bíblia Sagrada. É nela que você encontra respostas para todas as questões pertinentes à sua vida. Tudo de errado que possa estar acontecendo na sua vida, você vai encontrar respostas e soluções aqui no seu manual de instruções para a sua vida. Basta você utilizar na sua vida diariamente, constantemente, perfeito? Então chegamos no capítulo 4 aqui do 11º livro da nossa Bíblia Sagrada, chamado do terceiro livro de Reis. E no versículo 1 diz assim: Assim o rei Salomão foi rei sobre todo o Israel. Versículo 2: E estes eram os príncipes que ele tinha. Esses eram os príncipes que ele tinha. Então o rei Salomão ali, nós vamos falar no capítulo anterior, nós falamos ali da conversa que Salomão teve com Deus, né? E como Deus atendeu ali os pedidos do rei Salomão, que na verdade foi apenas um. O rei Salomão só queria sabedoria para melhor governar o povo de Deus, o povo de Israel, perfeito? Então Deus o encheu com muita sabedoria, o presenteou com muita sabedoria, muita riqueza,
muitos anos de vida e nunca deixou ninguém, nenhum inimigo se aproximar do rei Salomão. E durante todo o governo ali, todo o reinado do rei Salomão, não houve guerra, não houve briga, não houve batalha em Israel. E aquele povo viveu em paz e prosperou como nunca durante o reinado de Salomão, do rei Salomão. Então, nesse capítulo agora nós vamos falar um pouquinho sobre aquele grupo político, né, que estava ali do lado do rei Salomão, ajudando ele a governar todo aquele povo, né? Então é disso que nós vamos falar, de todas as pessoas que ajudaram ali, que ajudavam o rei Salomão a conduzir o seu reinado ali, perfeito? Então, no versículo 2 diz assim: E estes eram os príncipes que ele tinha, ou seja, que o rei Salomão tinha com ele: Azarias, o filho de Zadok, o sacerdote; Eliorefe e Aias, o filho de Cissa, escribas; Josafá, o filho de Ailude, o cronista. Versículo 4: E Benaia, o filho de Joiada, estava sobre o exército. Então Benaia, ele foi transformado ali no capitão do exército de todo o povo de Israel, de todo o exército de Israel. Esadoc e Abiatar eram os sacerdotes, e Azarias, o filho de Natã, estava sobre os oficiais. E Zebude, o filho de Natã, era o oficial mor e amigo do rei. Então, o Zebude, né, o filho de Natã, ele era o oficial mor, né, e grande amigo ali do rei Salomão. Então, o que significava? Ele era como se fosse um vice-presidente, né? Como se fosse o Geraldo Alckmin de hoje, e enquanto Lula é o presidente, ele é o oficial mor, ou seja, como se ele fosse o vice-presidente aqui no caso, né? Se assim o fosse, né? E Aizá estava sobre a casa, e Adonirão, o filho de Abidá, estava sobre o tributo, sobre o tributo. Então, é como se fosse o ministro da economia aqui, né? Abidá estava sobre o tributo. E Salomão tinha 12 oficiais sobre todo Israel, os quais davam conta das provisões para o rei e sua casa. Cada homem fazia a provisão para um mês. Então, aqui você tinha como se fosse 12 governadores, né? Como se fosse 12 governadores de estado, né? Como se fosse 12 governadores de estados aqui em Israel. Então, cada um governava uma das tribos, cada um desses homens governava uma das tribos, eram os governadores. Eles é que providenciavam, né? Eles que cuidavam das provisões para a casa do rei, ou seja, tudo em questão de alimentos ali que era levado ali diariamente ali para o rei Salomão. E estes são os seus nomes: filho de Hur, no monte Efraim. Então agora vamos falar dos nomes desses 12, né, desses 12 governadores que governava cada um uma das tribos ali de Israel. O filho de Dequer em Macás e em Saalabim e Bet-Semes, Elon, Bet-Hanã e Elon Bet-Hanã. O filho de Resede em Arubote, a ele pertencia Socó e toda a terra de Efer. O filho de Abinadab em toda a região de Dó, o qual tinha por esposa a Tafate, a filha de Salomão. Baanã, o filho de Ailude, e a ele pertencia Taanaque, e Megido, e toda a Bet-Seã, o qual está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolã, até o lugar que está além do Joquimeão. O filho de Gebé, em Ramote Gileade, a ele pertencia as aldeias de Jair, o filho de Manassés, as quais estão em Gileade. A ele também pertencia a região de Argobe, a qual está em Baçã, 60 cidades grandes com muralhas e barras de bronze. Ainadab, o filho de Ido, tinha Maanaim. Aimás estava em Naphtali, ele também tomou Basemate, a filha de Salomão, como esposa. Olha só, o homem era casado com a filha do rei.
Banaim, o filho de Hussaim, estava em Assé, em Alote. Lembrando de Hussaim, né? O grande conselheiro ali que deu o conselho, né? Quando Absalão estava perseguindo Davi, né? Ele deu o conselho para que o próprio Absalão fosse e eliminasse o seu pai, fosse e perseguisse o seu próprio pai. E este conselho de Hussaim foi que livrou, né? No caso, a vida de Davi, pois se, se Absalão, né, tivesse mandado, né, Aitofel ele perseguir, né, o rei Davi naquele momento que Aitofel deu ali o conselho, então com certeza o rei Davi teria sido capturado e teria sido morto. Mas como Hussaim deu outro conselho, né? Então demorou-se um pouco para Absalão ir perseguir o rei Davi, e isso deu tempo para o rei Davi se esconder e fugir. Versículo 17: Josafá, o filho de Parua, em Isacar; Simei, o filho de Elã, em Benjamim; Geber, o filho de Uri, estava na região de Gileade, na região de Seom. Na região de Seom. Rei dos amorreus, e de Og, rei de Basã. E ele era o único oficial que estava na terra. Judá e Israel eram muitos como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo e bebendo e se alegrando. Então aqui Judá, o reino de Judá e o reino de Israel eram muitos, né? Como a areia do mar, né? Que estavam juntos no mar em multidão, comendo e bebendo. Então, nessa época que os dois reinos eram unidos, né? Ambos, né, viviam em paz, comendo e bebendo e se alegrando. E Salomão reinou sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o limite do Egito. Eles traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Então todos levavam presentes e serviam o rei Salomão todos os dias da sua vida. E a provisão de Salomão para um dia era de 30. Olha só aqui, né, para um dia, um único dia, né, as provisões para a casa ali do rei Salomão. E a provisão de Salomão para um dia era de 30 medidas de farinha fina e 60 medidas de alimentos. 10 bois gordos 10 bois gordos e 20 bois dos pastos, e uma centena de ovelhas, além de servos e cabritos monteses, e corços e aves de cevadas. Então tudo isso aqui era para a casa do rei Salomão por apenas um dia. Porquanto ele tinha domínio, né? Porquanto ele tinha domínio sobre toda a região, neste lado do rio, desde Tífisa até Gaza. Então aqui você vê que é citado já ali a cidade de Gaza, né? Sobre todos os reis desse lado do rio, e tinha paz em todos os lados ao seu redor. Então, aqui o rei Salomão, ele governou numa época de muitos conflitos, muitas guerras, muitas batalhas ali entre todos os povos, né? Então, o rei Salomão, ele governou por 40 anos totalmente em paz. Por quê? Porque ele era desprovido de estupidez. O rei Salomão não era um homem de guerra, de luta, de batalha, né? Ele era um homem de paz, era um homem de sabedoria. E onde existe sabedoria, existe a paz. E onde não existe sabedoria, onde existe a estupidez, existe a barbárie. E por que o rei Salomão governou por 40 anos sem guerra, sem batalha, sem luta? Porque ele tinha sabedoria. E aquele que tem sabedoria, ele tem paz. E aquele que tem estupidez, ele tem guerra, né? Porquanto ele tinha domínio sobre toda a região neste lado do rio, desde Tífisa até Gaza, sobre todos os reis deste lado do rio, e tinha paz em todos os lados ao seu redor. E Judá e Israel habitaram seguros, cada homem debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Beerseba, todos os dias de Salomão. Então, por todos os dias do governo, do reinado do rei Salomão, todos os homens de Judá e de Israel tiveram paz, tiveram tranquilidade e viveram, né? E viveram debaixo ali das suas figueiras com tranquilidade e em paz.
todos tinham segurança, né? Todos tinham segurança. E Salomão tinha 40.000 cocheiras de cavalos para suas carruagens e 12.000 cavaleiros. E estes oficiais, cada qual o seu mês, forneciam provisão para o rei Salomão. Então, cada governador, é como se fosse um governador de estado hoje, né? Por exemplo, lá em Minas Gerais, nós temos lá o Romeu Zema, né? Romeu Zema, né? Que é um dos homens bem falante, né? Que tem uma boa oratória, né? Então, todos estes homens, todos esses governadores levavam provisões ali para o rei. Então, estes oficiais, cada qual no seu mês, forneciam provisão para o rei Salomão e para todos os que vinham à mesa do rei Salomão. Nada deixavam faltar, eles não deixavam faltar, porque que foram 40 anos de riqueza, de prosperidade, de sabedoria, né? Então nada faltava, né? Então foi o período ali onde o povo de Israel mais prosperou, mais enriqueceu e mais viveu em paz e harmonia. Também traziam cevada e palha para os cavalos e dromedários, para o local onde os oficiais estavam, cada homem segundo a sua incumbência. Versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, grandeza de coração, como a areia que está na beira do mar. Então Deus, como ele se alegrou ali com o que Salomão pediu, quando Salomão pediu para Deus sabedoria para que ele pudesse governar ali o povo de Israel, né, em paz, né? Então Deus deu para Salomão toda a sabedoria, toda a riqueza, né? E também aumentou em riqueza e prolongou os dias da sua vida. E a sabedoria de Salomão sobressaía-se a sabedoria de todos os filhos da região oriental e toda a sabedoria do Egito. Então a sabedoria do rei Salomão se sobressaía sobre todos os outros reis, porque ele era mais sábio do que todos os homens, mais do que Etã, o Esraíta, e do que Remã, e Carcol, e Darda, os filhos de Maol, e a sua fama estava em todas as nações ao redor. Então, a fama da sabedoria do rei Salomão, né? Então, ela se espalhou por todos os países, por todos os povos ao redor ali. Então, todos queriam aprender ali com o rei Salomão. E ele falou 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Então o rei Salomão ele falou ali 3.000 provérbios, né? E os seus cânticos foram 1.005. E ele falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo, que brota da muralha. Ele falou também dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Então o rei Salomão ele aprendia com a natureza e tudo ele observava ali na natureza, né? Então ele falava das árvores, né? Falava do cedro, falava do ísopo que brota na muralha. Ele falou também dos animais, das aves e dos peixes. Então o rei Salomão tudo ele aprendia ali com a própria natureza, né? Com a própria natureza ele aprendia, ele levava aquilo ali para a sua vida, né? E ele tinha conhecimento de tudo que acontecia ali na natureza. E ali vinha de todos os povos para ouvir da sabedoria de Salomão, e todos os reis da terra, as quais haviam ouvido acerca da sua sabedoria. Então todos os reis, todos os povos, né? Todos os homens ali queriam aprender, queriam ouvir Salomão e aprender um pouco com o rei Salomão, né? Pois é aquilo lá, é aquilo que eu sempre digo, né? O sábio sempre está aberto para aprender, o sábio sempre está aprendendo. Já o tolo, ele já sabe de tudo e não precisa aprender nada. O sábio sempre está aprendendo com tudo. Veja aqui que o próprio rei Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, ele aprendia com a própria natureza, tudo ele observava, tudo que acontecia na natureza, ele observava e levava aquilo para a sua própria vida e acrescentava na sua sabedoria. Então o tolo já sabe de tudo, já o sábio está sempre aprendendo com tudo.
dito, e assim tenho dito. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 4 do terceiro livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então, para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet ou do seu computador, não importa. Se inscreva no nosso canal, mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu like. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!